Mensagem número 98, Filho e Censor, baseada numa passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 29, onde o evangelista conta: Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. E Emmanuel comenta: na parábola do filho pródigo, não encontramos somente o irmão que volta experiente e arrependido ao convívio do lar. Nela surge também o irmão correto, mas egoísta, remoendo censura e reclamação. Ele observa a alegria paternal abraçando o irmão recuperado. Entretanto, reprova e confronta. Procede como quem lastima o dever cumprido, age à afeição de um homem que desestima a própria nobreza. É fiel aos serviços do pai, contudo critica-lhe os gestos. Trabalha com ele, no entanto, anseia escravizá-lo aos próprios caprichos. Atende-lhe aos interesses, vigiando-lhe o pão e a prata. Guarda a lealdade, mergulhando-se na ideia de evidência e de herança. Se o coração paterno demonstra grandeza de sentimento, explode em ciúme e queixa. Se perdoa e auxilia, interpõe o merecimento de que se julga detentor, tentando limitar-lhe a bondade. Perde-se num misto de crueldade e carinho, sombra e luz. É justo e injusto, terno e agressivo, companheiro e censor. Deseja o pai somente para si, a fazenda e o direito, o equilíbrio e a tranquilidade somente para si. No caminho da fé, analisa igualmente a tua atitude. Se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos e, se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele ajudando os outros. Então essa parábola, pessoal, ela é muito rica em ensinamentos, porque ela fala exatamente daquilo que Kardec, no Livro dos Espíritos, diz que é a raiz de todos os nossos males, que é o egoísmo, né? Que é o egocentrismo, ou seja, nós queremos que a vida, o mundo, né, e as coisas girem em torno dos nossos interesses, girem em torno dos nossos desejos, né, girem em torno da nossa personalidade. Esse filho que fala aqui nesse trecho da parábola do filho pródigo é aquele filho bem comportado, né? É aquele filho que aqui mesmo na própria parábola fala que com o pai, né, que fala assim: puxa vida, te sirvo há tantos anos, nunca transgredi as suas ordens, nunca te desobedeci, né? E você nunca fez uma festa dessa para que eu pudesse me alegrar com meus amigos, como está fazendo para esse irmão que saiu pelo mundo dissipando o seu dinheiro, dissipando os seus recursos e que agora retornou e para o qual você faz essa festa enorme, né? Então vejam que esse filho, né, bem comportado, embora ele seja bem comportado, ele não tem uma bondade sincera de coração, né? Ele não tem um coração acolhedor, né? Ele aqui demonstra inveja, ele aqui se compara, né, com o outro irmão, ao invés de também participar da alegria de seu pai, porque seu irmão, afinal de contas, voltou. Ele também deveria estar tão alegre quanto seu pai, né? Seu irmão que estava aí perdido pelo mundo, né, fazendo coisas erradas, vamos entre aspas, né? Agora voltou. Agora retornou mais experiente, retornou arrependido, então isso deveria ser motivo de alegria. Mas ele, ao invés disso, ele ao invés de se comportar como um irmão, né, um irmão amoroso, que acolhe o seu irmão que voltou, não, ele se comporta como um censor, que é uma das partes do título da mensagem, filho e censor, né? Ou seja, o que ele faz? Ele critica, né?
Ele, ao invés de acolher, ele critica, ele recrimina, ele acusa, ele repreende, ele censura, né? E isso é muito comum no nosso comportamento ordinário, né? A nossa mente tem uma tendência muito grande à crítica, né? À recriminação, à acusação, à repreensão e à própria censura, né? Então, na verdade, essa mensagem ela nos alerta para que fiquemos vigilantes sobre as manifestações, às vezes sutis, que brotam em nossos corações e que nos levam a recriminar nossos irmãos, que levam a nos recriminar aqueles que são nossos companheiros de jornada evolutiva e que, tanto quanto nós, ainda apresentam imperfeições, ainda apresentam dificuldades, ainda apresentam comportamentos que necessitam ser corrigidos, né? Por isso que Emmanuel, quando inicia aqui os seus comentários da passagem evangélica, ele diz que nós não encontramos apenas o filho pródigo, né, que volta experiente e arrependido ao convívio do lar. Nele surge também o irmão correto, mas egoísta. Esse é o ponto, pessoal. A correção do ponto de vista espiritual, né, essa suposta correção, ela não tem valor algum se ela estiver permeada por egoísmo, né? Se ela for fruto do egoísmo, ou seja, se eu me comporto bem para receber algum tipo de recompensa ou para me julgar merecedor de algum tipo de recompensa. Por que que esse tipo de correção acaba perdendo o valor do ponto de vista espiritual? Porque esse tipo de correção ela mantém vivo, né, ainda esse sentimento egocêntrico, né, esse sentimento do ego de querer ser reconhecido, e essa que é a nossa grande prisão espiritual, né? A nossa grande prisão espiritual é nós estarmos ainda aferrados, né, agarrados a essa necessidade de sermos elogiados, de sermos reconhecidos, né, de não sermos ignorados, de não sermos criticados. Enquanto nós estivermos presos nessas necessidades, nós estaremos ainda no patamar mais inferior, né, da evolução espiritual, porque isso é muito claro dentro da doutrina espírita, lá desde o lançamento do Livro dos Espíritos. O grande mal do qual nós precisamos nos libertar é o egoísmo e o orgulho, né? Isso que os espíritos codificadores e Kardec colocam como as raízes de todos os nossos males, o egoísmo e o orgulho. E aqui esse irmão supostamente correto se mostra egoísta, né? Ele se compara com outro irmão, dizendo, não, eu me comporto bem, e ele se comporta mal. Então isso demonstra um sentimento de competitividade, como se ele estivesse competindo com o outro e não colaborando, e não cooperando, e não oferecendo-se ao outro para o ajudar no seu caminho evolutivo, né? Ele não estende a mão para o seu irmão, né? Ele se julga injustiçado porque o pai acolhe um outro irmão que não se comporta tão bem quanto ele. Então ele se mostra preso, né? Profundamente apegado, né? Ao seu próprio eu, né? À valorização do seu próprio eu, supostamente bem comportado, né? E aí Emmanuel segue nos seus comportamentos, né? Nos seus comentários, aliás, Emmanuel segue nos seus comentários, dizendo que esse filho, né? Esse filho invejoso, né? Esse filho que inveja o irmão que voltou, ele vê o pai alegre, mas o pai alegre, né? Porque o outro irmão se recuperou, né? O outro irmão finalmente atingiu um patamar de equilíbrio melhor, né? Então o pai se alegra com esse irmão, esse filho invejoso observa essa alegria e, ao invés de participar da alegria, ao invés de também celebrar a volta de seu irmão para casa, ele reprova o pai, ele confronta o pai. Ele diz, você não pode fazer isso por ele, né, que se comportou tão mal, sendo que por mim você jamais fez isso, você jamais, né, matou um cabrito e deu uma festa, para mim que sou tão bonzinho, né, e para esse outro que agora retorna, não, você faz uma festa enorme, chama todo mundo, convida todo mundo e dá um grande banquete, né? Então ele se mostra, ao invés dele se mostrar fraterno, né, com relação ao irmão que voltou e compartilhar da alegria do pai, não, ele reprova o pai, ele confronta o pai,
né, como diz Emmanuel aqui, ele lastima, né, ele lastima até o fato do próprio dever cumprido, né, como se ele dissesse assim: puxa vida, cumpri sempre com o meu dever e nunca tive uma festa dessa em minha homenagem. E outro que não, na minha visão, né, na visão dele, não cumpriu com o seu dever, agora, né, é recebido com tantas honras, né? Então ele se mostra muito pequeno, né? Ele se mostra um ser apequenado, ele se mostra um ser ainda preso, totalmente preso ao seu próprio auto-interesse. E Emmanuel segue, né, dizendo ainda sobre o comportamento desse filho invejoso, né, que embora ele seja fiel, né, aos serviços do pai, ele critica os gestos espontâneos desse pai, né? Ele não permite que esse pai extravase sua alegria de forma espontânea, ou pelo menos tenta impedir, né, que esse pai extravase a sua alegria pelo retorno do outro filho de forma espontânea, né? Ele quer, na verdade, manipular, né, seu pai. Ele trabalha com seu pai, o apoia, né, o ajuda nos serviços da fazenda, no entanto, quer escravizá-lo aos seus próprios caprichos, como diz Emmanuel aqui, né? Então vejam que isso é uma descrição muito hábil de Jesus, né, de um comportamento que vai na contramão da evolução espiritual, né? Porque toda vez que nós nos comportarmos bem, né, pensando no reconhecimento, pensando no elogio, pensando na recompensa, nós ainda estaremos muito longe da verdadeira pureza de coração, né? A verdadeira pureza de coração é aquela que se oferece ao outro, né? É aquela que emana amor sem qualquer interesse de retribuição, né? Que foi inclusive o exemplo que Jesus nos legou, né? Ele foi extremamente amoroso, compassivo, se doou a todos aqueles que cruzaram com ele no seu caminho, sem pensar em qualquer tipo de agradecimento, de recompensa ou de reconhecimento, né? Isso sim é a verdadeira espiritualidade, isso sim é a verdadeira libertação da prisão do ego, né? Então Emmanuel vai, no seu comentário, enriquecendo, né, com vários detalhes, né, a nossa compreensão desse comportamento que nos apequena do ponto de vista espiritual, né? Porque ele diz aqui mais à frente que esse filho, ele atende aos interesses do pai, né? Esse filho que se julga bom, né? Que se julga correto, ele atende aos interesses do pai, né? Cuida do seu dinheiro, né? Cuida da sua fazenda, né? É leal ao pai, né? Mas ele fica preso a uma ideia de evidência e de herança, né? Ou seja, ele está ali fazendo, quer dizer, todas as atitudes desse filho, elas apontam para aquele comportamento que nós precisamos superar no caminho espiritual, né? Porque quando esse filho, né, é leal ao pai, mas pensando na herança, né, isso também aponta para o cuidado que nós devemos ter na nossa própria prática espiritual, né? Nós não devemos seguir, né, os ensinamentos evangélicos com um olho, né, no paraíso, digamos assim, que vamos herdar por conta do nosso bom comportamento, porque isso ainda é um comportamento interesseiro. É óbvio que aquele que se espiritualiza, que aquele que refina, né, todo o seu mundo interior, né, que cresce espiritualmente, ele vai gozar de uma alegria indescritível, né? Seu coração vai ficar leve, né? Sua mente vai ficar clara, mas digamos assim, não é o centro, né, das atenções daquele que cultiva a verdadeira espiritualidade. Aquele que cultiva a verdadeira espiritualidade, ele a cultiva de forma absolutamente aberta e desinteressada. Desinteressada significa assim, não há uma negociação com Deus, né? Eu não estou aqui me comportando bem para que Deus me dê algo, né? Eu estou aqui buscando ser o melhor possível, porque reconheço que o dom da vida, né, é um dom que merece toda a minha gratidão, né? Que é a oportunidade de evoluir e crescer espiritualmente por si só, né, já desperta já deve despertar em meu coração, né, essa alegria, né, de viver os sentimentos mais elevados, né, de viver a compaixão, né, de cultivar a bondade amorosa, né,
de me alegrar com a alegria dos outros, né? Enfim, de abraçar a todos, de acolher a todos de forma equânime, né? Sem preferências, né? Tudo isso surge no coração e na mente do praticante espiritual sincero de forma espontânea e não de forma interesseira, né? E Emmanuel aqui vai dizendo então que esse filho, comportando-se dessa forma egocêntrica, ele acaba se perdendo num misto de crueldade e carinho, de sombra e luz. Ele é justo e injusto, terno e agressivo, companheiro e censor. Ou seja, o que acontece com o ser que se comporta de forma interesseira? Ele fica preso a essa dilaceração, né, vamos dizer assim, da dualidade, né? Ele fica preso entre os extremos, né? Uma hora ele é carinhoso, outra hora ele é cruel. Uma hora ele está agindo de forma luminosa, né, de forma clara, de forma espiritualizante, e outra hora está se comportando de maneira sombria, né, de maneira trevosa. Ele fica oscilando entre os extremos, né? Uma hora é justo, outra hora injusto, uma hora terno, outra hora agressivo, uma hora companheiro, outra hora censor, né? Por quê? Porque ele está preso ao jogo do autointeresse, e o autointeresse nos prende a essa dualidade. E a verdadeira espiritualidade é justamente o contrário disso, né? O cultivo da verdadeira espiritualidade nos liberta da dualidade, né? Nós não ficamos mais presos a justiça e injustiça. Por quê? Porque o coração amoroso, ele mais do que justo, ele é um coração que se doa. Ele não é um coração que avalia, né, como um tribunal, se a pessoa é merecedora ou não é merecedora do seu carinho e da sua atenção. Não, o coração amoroso, ele olha para todos como seres que têm que buscam, né, e que têm os mesmos direitos à felicidade que ele tem também, né? O ser que cultiva a verdadeira espiritualidade, ele não se distingue dos outros, mas ele se inclui, né, no mesmo processo em que os outros também estão incluídos. E é por isso que Emmanuel, quando conclui a sua mensagem, né, o seu comentário, ele nos diz que ele nos recomenda, na verdade, nos sugere que no caminho da nossa fé, quer dizer, no caminho da nossa evolução espiritual, nós devemos analisar a nossa atitude para vermos se não estamos nos comportando como esse irmão invejoso, né, que sofre com a alegria do seu pai em relação ao outro irmão que errava muito, mas que agora se arrependeu, voltou mais experiente, e voltou mais evoluído, e voltou mais luminoso, né? Então Emmanuel diz que em relação à nossa fé, no caminho da nossa fé, devemos também ter essa vigilância, para não nos deixarmos prender nesse cárcere, né, que ele chama aqui de cárcere da vaidade, a vaidade de ser bom, né, do tipo assim, puxa vida, eu estou me comportando tão bem, e olha o que está acontecendo comigo, né? Eu oro todos os dias e, no entanto, coisas perturbadoras, né? Às vezes situações perturbadoras acontecem na minha vida. Não é assim que o verdadeiro praticante deve se comportar, né? O verdadeiro praticante, segundo o próprio Emmanuel diz aqui na conclusão, né, ele deve manter sempre em mente que Deus é Pai de todos, né? Que Deus não diferencia ninguém pelo seu comportamento, por suas atitudes, porque no fundo todos são dotados da mesma essência divina, todos são herdeiros do mesmo reino divino a que Jesus se refere com frequência no Evangelho. E a conclusão de Emmanuel, ela é muito clara, né? Quando ele diz assim que se Deus nos ajudou, né, se Deus nos amparou e assistiu, né, em nossos tropeços e em nossas quedas, para que nós pudéssemos estar com Ele, ou seja, para que nós pudéssemos ser hoje o que nós somos, para que nós pudéssemos ter hoje o comportamento que temos, para que nós pudéssemos ter hoje a consciência que temos, é porque Ele espera de nós que nós também estejamos com os outros, os apoiando, que nós também sejamos um instrumento de seu amor, né? Então essa é a grande conclusão, né, e o grande ensinamento que Emmanuel nos deixa aqui com essa mensagem, né? Toda vez que brotar em nossas mentes e em nossos corações esse orgulho espiritual de acharmos que estamos sendo melhores do que os outros, vamos lembrar
que nós chegamos aqui porque outros seres nos apoiaram, né? Porque nossos mentores, nossos anjos guardiães, né? Nossos espíritos amigos nos apoiaram nos momentos em que nós vacilamos. E agora eles esperam de nós que nós também apoiemos aqueles que porventura estejam hoje com maiores dificuldades do que nós.